Então, o capítulo 1 desta carta, percebemos que ele diz sobre a tentação e a perseguição dos crentes que estavam preservando a essência por parte dos religiosos. O capítulo 1, versículo número 12, ele diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam, tratando sobre a perspectiva da perseverança cristã na carreira da fé. O capítulo 2, Tiago, ele trabalha sobre a questão da acepção de pessoas que ela não é defendida por Cristo. Deus, ele não faz acepção de pessoas, diferente de nós que fazemos acepção de pessoas. Tem pessoas que na igreja, muitas das vezes não cumprimentam o irmão porque ele é humilde em condição financeira. Ele só quer cumprimentar pessoas que têm um grau financeiro elevado, porque para ele está na mesma estirpe que ele, ou seja, está inserido no seu grupo social. Mas Deus, diferente de nós, ele não faz acepção de pessoa. Então, Tiago, no capítulo 2, versículo 1, ele começa a trabalhar essa perspectiva. Está escrito assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Em que sentido? Que a fé não era restrita apenas para um grupo de pessoas. A fé em Jesus Cristo, ela era de alcance universal. Todos aqueles que reconheciam as suas misérias e queriam ter Cristo como Senhor e Salvador, poderiam ter acesso a Cristo, quer sejam judeus ou gentios, quebrando a perspectiva daquele preconceito judaico, daquela visão da raça pura e da impureza gentílica que todos nós conhecemos, que os judeus, eles não tinham paz em relacionamento com os gentios. Mas Jesus Cristo quebra isso pelo poder da graça. E Tiago, escrevendo a sua carta, mais uma vez, ele quebra essa visão judaizante que estava voltando para o seio cristão, e Deus reprova isso. Amém, meus irmãos? Diante disso, queridos, ele continua falando sobre a perspectiva da fé sem obras, que ela não é proveitosa ou não é aproveitada. O capítulo 3, sobre o tropeço na palavra, é interessante porque ele corrige aquelas pessoas que gostam de falar demais, que não têm o controle na sua língua. Porque, irmãos, pense num membro perigoso, a nossa língua. Você tem a capacidade de dar vida ou de matar alguém por intermédio das palavras. Perceba bem que tem pessoas que às vezes estão em situações adversas, mas quando você chega, se aproxima com a palavra de motivação: minha irmã, continua dessa maneira, vai nessa tua força, Deus vai te dar vitória. Perceba que aquela pessoa, através de uma palavra de ânimo, ela muda o seu semblante e volta a reagir na perseverança dentro do cenário de conflitos. O poder da palavra é extraordinário para dar vida, como também ele é aterrorizante para matar pessoas. Por isso que Tiago também alerta para que a igreja, para que os cristãos vigiassem acerca do tropeço na palavra, que nós tenhamos controle na língua. Quem diz amém, meus irmãos? Eu gosto dessa carta. Fala que sobre a sabedoria de Deus, ela vem do alto. A partir do versículo 13 ao versículo 18, do capítulo 3, ele fala do poder da sabedoria, que ela não é oriunda apenas das capacidades e construções sociais humanas, mas que a sabedoria é essencial para nos fazer crescer espiritualmente, e em tudo vem de cima, vem de Deus. E Tiago testifica isso do versículo 13 ao versículo 18 acerca da sabedoria. Mas eu quero chamá-los a atenção e pedir a permissão do pastor Adonias, porque eu quero ser fiel ao texto que vocês estão meditando nessa noite. O capítulo 4 é um capítulo que vai confrontar diretamente, sabe o que, meus irmãos? A hipocrisia religiosa. A hipocrisia religiosa, ela vem de muitos anos já, e na atualidade permanece em atuação. Perceba que Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 em diante, ele começa a corrigir pessoas com declínio na sua moralidade.
Pessoas que viviam uma vida disfarçada. A capa que cobria essas pessoas estavam sendo confrontadas pelas verdades ditas por Tiago. Se você meditar comigo no capítulo 4, do versículo 1 em diante, sobre a necessidade de resistir às paixões, Tiago começa a escrever: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ele diz assim: cobiçais e nada vocês conseguem ter. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E ele está escrevendo para pessoas que conheciam a fé. Ele não está escrevendo para pessoas que não tinham conhecimento de Deus, mas pessoas que entendiam a manifestação da graça, a praxis da palavra por intermédio de Cristo. E ele continua escrevendo para eles, dizendo no versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Ele estava percebendo que alguns que se diziam cristãos estavam mais envolvidos com o pecado do que com Deus para viver em santidade. Porém eu vejo uma coragem em Tiago que nós precisamos ter nos dias atuais. Porque o arrependimento genuíno, ele vem por intermédio do confronto gerado pela palavra. Quem concorda, diga amém, meus irmãos. E ele confronta a igreja através de uma palavra aonde fazia com que eles fossem constrangidos a rever o seu padrão de moralidade.